Olá, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente com você para vermos mais um capítulo dessa história, a maior história de todos os tempos. Meu nome é Edson França. Este, este é um canal para que você conheça mais da Bíblia, pois que estamos falando dessa história, né? Que é a maior história de todos os tempos, que nós temos como principal, como base de estudo a Bíblia. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Também deixe lá a sua curtida e compartilhe para aquelas pessoas que você tem contato, seus grupos. Vai ser muito bom para o canal e principalmente também para as pessoas que vão receber esse conteúdo, né? Que explica e fala sobre a Bíblia Sagrada. Enfim, antes de começar, quero lhe fazer um convite. Nesse domingo, dia 24 a sábado, dia 30 de março, temos a Semana Santa. O tema é a última vitória. Você está convidado a estar em uma dessas nossas igrejas, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai ser de domingo, dia 24, a sábado, dia 30 de março. Só se você não sabe onde encontrar uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, é só entrar no site, né? www.encontreumaigreja.com.br. Ali você coloca ali, preenche com o nome da sua cidade, o bairro onde você mora, então o CEP, e vai mostrar ali as igrejas mais próximas de onde você mora. E hoje vamos falar sobre qual o mandamento que Deus falou, né, para não esquecer. Estamos já no capítulo 19. E esse capítulo vamos ver do mandamento que Deus falou para que não esquecermos, para que não esqueçamos, né? E vemos ali os mandamentos que Deus deixou, né? Uns as pessoas não praticam porque não conhecem, outros desobedecem porque quer da própria vontade deles, e outros não fazem por ignorância, né? Ou seja, por não saber, né? Por não ter o conhecimento. E nós vamos falar de um mandamento que Deus falou e as pessoas esqueceram, né? Durante o tempo. Mas também outras pessoas não obedecem porque não querem, ou então porque não conhecem também. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, o que ele fala. Olha o que Deus disse, né? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, esse dia é o sábado, né? Só tem o mesmo na Bíblia. No Antigo Testamento, como no Novo, o único dia da semana que tinha um nome e tinha um objetivo de santificação era o sábado. Porque nos outros dias só tinha, eles falavam, primeiro dia da semana, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia da semana. Ou então o sexto dia tinha como preparação. Mas veja aqui que aqui diz que o sábado do Senhor teu Deus, né? O dia de sábado, que é o dia para dedicarmos a Ele. E ele fala que
porque devemos observar esse dia, né? Temos um dia para parar as nossas atividades e dedicarmos a Deus. Ele fala que porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso a gente vê lá no livro de Êxodo, no Gênesis, quer dizer, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bem, vemos aí que as pessoas, né, quer dizer, Deus, né, deixou esse mandamento não para as pessoas que saíram do deserto ali, do Egito, mas deixou esse mandamento logo no princípio da criação, onde ali criou Adão e Eva e tudo, né, o planeta, as aves, os animais marinhos, os terrestres, a vegetação. E muitas pessoas dizem que não, os mandamentos foram entregues aos judeus, aquelas pessoas que saíram do Egito. Não, aqui Deus está falando, né? Porque no princípio, na criação, Deus fez tudo e viu que tudo era bom, e depois, no 7º dia, descansou, né? E o abençoou. É o único dia da semana que Deus diz que abençoou e santificou. Nenhum outro dia. Nenhuma parte da Bíblia vai dizer que Deus mudou esse dia de observância, né? Para guardarmos. Mas por que foi estabelecido esse dia? O dia de sábado, o dia de repouso, né? Dia de que pararmos nossas atividades. Marcos, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, diz: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Bem, o sábado foi estabelecido por causa do homem, do ser humano. Porque o ser humano tinha que parar pelo menos uma vez na semana para descansar, para passar um momento com Deus, para passar um momento junto com sua família, ao lado de Deus, né? E ele ainda acrescenta, né? Jesus mesmo falando, né? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E não só Deus é um dia separado para adoração a Deus, mas também Jesus, né? Também que é Senhor do sábado, o Senhor que deve ser adorado também. Jesus mesmo fala, né? Ele mesmo é Senhor do sábado. Não tem isso que não, porque Jesus ressuscitou no domingo, eu tenho que adorá-lo, parar o dia, né? Parar de fazer nossas coisas, né? E o dia de domingo dedicado a Ele, não. Ele falou que eu sou o Senhor do sábado, não o Filho do Homem, né? Que Ele é o Senhor do sábado. Não diz que era de outro dia, não diz que era da sexta, não diz que era do domingo, não diz que era da segunda, não. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Se você tem um dia para parar, descansar e adorar, esse é o sábado. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. E a gente vai ver aqui os capítulos, né, que falam que as pessoas observavam o sábado como dia de descanso, repouso, dia de adoração a Deus no Antigo Testamento. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 23, ele fala: respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Isso é o que disse o Senhor, Deus, né? Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Bem, aqui é um dos mandamentos, né, falando por Deus,
Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Isto é o que disse Deus, não foi Moisés. Amanhã é repouso. Quer dizer o quê? Que era, nesse dia é sexta-feira. Quer dizer, sexta-feira para nós hoje, né? No Antigo Testamento era o sexto dia da semana, tido como um dia de preparação para o sábado. Esse amanhã é repouso, ainda acrescenta o santo sábado do Senhor, que é um dia separado para adorar a Deus, né? O que quiser fazer na sexta, fazer, prepare tudo, para que no sábado você esteja livre das atividades, para ter um dia dedicado a Deus. Em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14, ele fala: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no teu santo dia, se achares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É isso aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado, né? Se você evitar fazer coisas do seu interesse ao sábado, se você não fizer nada de que o desonre, né? Falando palavras vãs e aqui o que ele falou, né? Não seguindo os nossos próprios caminhos, mas seguindo o que Deus falou, orientou. Então, ele disse que derramará essas bênçãos, né? Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Muitas pessoas dizem: não, mas se eu não trabalhar no sábado, eu posso ser demitido. Se eu não trabalhar no sábado, se minha empresa não trabalhar no sábado, eu posso falir. Mas Deus aqui está dizendo: eu te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se você deixar de trabalhar ao sábado, não se preocupe, Deus vai lhe sustentar. Deus vai prover um meio de sustento para você e para a sua família. Temos que primeiramente acreditar em Deus. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20 também, diz: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus fala aqui, né? O próprio Deus: santificai os meus sábados, separai os sábados, porque é meu, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, o sábado é um sinal para sabermos, para mostrarmos às outras pessoas que temos um Deus que é provedor de tudo, dono de todas as coisas, que ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso é um sinal entre Deus e o homem, para que nós possamos ter a consciência, possamos saber, refletir que Ele é nosso Deus. Em Neemias, ao que está no capítulo de Neemias, ele fala, né, o que as pessoas faziam naquele tempo, mas que não era correto. E não é correto ainda nos dias de hoje. Neemias capítulo 13, versículo 15 a 19. Fala: naqueles dias vi em Judá os que
pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e prostrei contra eles, por venderem mantimentos nesse dia. Veja só aqui diz que o profeta se prostrou contra eles, porque eles estavam comercializando no dia de sábado, né? Dia que era dedicado ao Senhor. Estavam transgredindo, estavam desobedecendo ao mandamento de Deus. E na continuidade, ele fala assim: dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, isso quer dizer, já estava anoitecendo, né? Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado as portas. Coloquei algum dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. É só ele proibiu ali porque era um mandamento de Deus. Proibiu porque não se deve fazer tal coisa, comercializar, não se deve fazer o que é de nosso interesse no dia santo, no dia que é dedicado a Deus. E no Novo Testamento, no tempo de Jesus, qual é o dia que as pessoas iam para a igreja, que naquele tempo é sinagoga, templo, né? E hoje se dá o nome de igreja, né, por costume. Qual é o dia que eles iam, né? Em Lucas capítulo 4, versículo 16 fala: indo para Nazaré, onde foi criado, esse é Jesus. Entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Veja, isso já é costume. Costume não quer dizer que é porque eles faziam porque estavam acostumados a isso. Era costume porque era consciência dele, né? Tinha consciência de que aquele dia era um dia para estar nas sinagogas pregando, louvando a Deus e o glorificando. Não era o costume porque era ali costume do povo. Era costume porque era consciência daquelas pessoas que aquele dia era um dia que é dedicado ao Senhor. E eles tinham isso como prática permanente. Em Lucas capítulo 4, versículo 31, ele fala também: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Por que ensinava no sábado? Porque as pessoas se reuniam no sábado. E ainda hoje se reúnem nos sábados, nas sinagogas, nos templos. O mandamento não foi mudado. É prática até hoje os judeus ali ter esse dia como dia de descanso, repouso, dia de adoração a Deus. E Jesus na sua morte? Bem, Jesus vimos que ele era já prática, costume, já era não só dele, mas de toda aquela nação, observar o dia de sábado. Mas e na sua morte, como alguns dizem, né? Não porque ele morreu, mas ressuscitou no domingo, temos que observar esse dia. Mas veja a prática daquelas pessoas, né? No momento de sua crucificação. E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, quer dizer, sexta-feira, hoje, né? Antes era o sexto dia da semana. E começava o sábado, que já estava escurecendo aquele dia, né?
versículo 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja que as mulheres que seguiam Jesus, ali que disse que vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como ali foi depositado. Compraram aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Está vendo que as pessoas também no Antigo Testamento como no Novo, eles obedeciam a Deus, né? Tinham um sábado como um dia de descanso, né? E eles descansaram segundo o mandamento. Eles pararam suas atividades segundo o mandamento de Deus. E o que os apóstolos faziam? Né? O que os apóstolos seguiam depois da morte de Jesus? Bem, se algumas pessoas dizem que tem por observância hoje o dia de domingo, porque Jesus ressuscitou, outros dizem que tanto faz qualquer dia, né? O que os apóstolos, os seguidores de Jesus faziam, né? Os discípulos, né? Será que eles observavam outro mandamento, tinham outro dia para guardar, outro dia para descansar? Será que esse era o domingo? Será que era sexta, segunda, então qualquer dia tanto fazia? Mas vamos ver aqui no livro de Atos, tem muitos versículos que mostram o dia que os apóstolos, os discípulos, tinham como descanso e mandamento. Veja aqui, Atos capítulo 13, versículo 14 diz: Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Veja, o primeiro versículo diz que eles saíram atravessaram Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga. E eles foram, aqui mostra que foram no sábado à sinagoga. Ok? Atos capítulo 13, versículo 27, diz que, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, segundo quando condenaram, cumpriram as profecias. Aqui fala que os habitantes de Jerusalém e as autoridades, né, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, né? Não conhecia Jesus, nem os ensinos dos profetas, quando o condenaram. Quando eles condenaram Jesus, cumpriram a profecia, né? Eles não conheciam. E aqui está dizendo que se leem todos os sábados. Todos os sábados, ali depois que Jesus morreu, também, antes também no tempo de Jesus, que ele estava aqui na terra, se liam todos os sábados nas sinagogas. E veja que aqui não está falando em nenhum outro dia, nem no domingo, nem na segunda, nem qualquer outro dia da semana. Diz que se leem todos os sábados as escrituras, né? Em Atos capítulo 13, versículo 42, diz: Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Paulo aqui falou numa cidade e falou de Jesus, falou das profecias, e as pessoas rogaram que no outro sábado ele viesse novamente falar acerca desse mesmo assunto.
Diz que eles se encontravam no sábado, de sábado a sábado. Era um dia dedicado ao Senhor. Um sábado a cada sábado. De um sábado a outro. Esse era o dia que as pessoas tinham para descansar, para refletir em Deus, em suas obras. Em Atos capítulo 13, versículo 44, também fala assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aqui fala que quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. As pessoas pediram para que Paulo voltasse no próximo sábado. Quando ele voltou, as pessoas que ali tinham naquela cidade, todas paravam suas atividades nos sábados. Cada um tinha sua sinagoga, tinha o seu lugar de onde se reunir, mas todos foram para o mesmo lugar, né? Para ouvir a pregação. Nesse dia, sábado, toda a cidade parou para ir ao encontro ali no local onde foi marcado para que voltasse para ser falado da palavra, falando de Jesus, né? Dos seus ensinos. Em Atos capítulo 17, versículo 2 fala: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados razoou com eles acerca das Escrituras. Paulo, por 3 sábados, falou, comentou, né, ali com as pessoas acerca das Escrituras. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Veja só que não é só... Muitas pessoas dizem que o mandamento foi dado só para os judeus. Aqui a gente vê que os judeus e os gregos também estavam ali nas sinagogas, no dia de sábado, né? E Paulo ali persuadia com eles, né, acerca das Escrituras. Temos que ver, prestar atenção mais no que está na Bíblia, né? Vemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no tempo de Jesus, como depois do tempo de Jesus, que Jesus foi para o céu, as pessoas continuavam guardando, observando, obedecendo os mandamentos, principalmente o sábado, segundo o que Deus tinha ordenado. E Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 11, fala assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Bem, se Deus disse, esse mandamento é para você obedecer, ele também disse, aquele outro mandamento também é para obedecer. Deus deixou um mandamento, deixou também outro mandamento para você seguir. Deixou 10 mandamentos. Se você tropeça em um só ponto, se você desobedece em um só ponto, em um desses mandamentos, é culpado dos outros mandamentos. Não tem isso de que é mandamento é para os judeus e outros mandamentos são para as pessoas de hoje em dia. Não, Jesus não falou isso, não se comentou isso quando ele esteve aqui na Terra. Jesus deixou o mandamento para todos, para toda a humanidade. E Tiago, depois de muito tempo, né, que Jesus tinha morrido, se ressuscitado e voltado para os céus, ele disse que qualquer que obedece à lei, né, mas se caso você desobedecer a um ponto, você vai ser culpado de todos, ok? Isso foi depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, no Novo Testamento. Se você diz que no Novo Testamento não precisa mais obedecer os mandamentos, isso lhe ensinaram de maneira errada, equivocada. Porque aqui mesmo nós vemos que Tiago mesmo fala, né? Você tem que obedecer todos os mandamentos.
Se Deus disse que para não adulterar, mas Ele também disse que é para não matar. Isso é um exemplo só. Não só tem esses dois mandamentos nos mandamentos de Deus, tem 10. Caso, se Ele disse que não era para adorar outros deuses, Ele disse também que não era para ter o dia de sábado como dia comum, era para ter o dia de sábado como dia de repouso. Se você critica, julga uma pessoa de certa denominação que tem os suas estátuas, né? Tem lá, eles têm as suas estátuas, adoram, prestam reverência àquelas estátuas, então os santos, né? Ou então aquelas pessoas que já morreram, né, conseguem falar. Se você diz que aquilo ali está errado, você também tem que entender que o mandamento que você está desobedecendo, que é a questão do sábado, também está lá nos 10 mandamentos. Se você condena um, você também tem que obedecer a outro, condenar outro, aquele que não é praticado. Você tem que praticar todos os mandamentos, observar todos, porque se você tropeça em um, é culpado daquele também que você condena. Não, mas eu não pratico, mas você é culpado. Se você não pratica um, aquele que você condena, também você está sendo culpado daquele mandamento. Entendeu? Não tem mandamento maior ou menor para Deus. Tudo é um mandamento só. E o que João fala, né? A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4, né? Diz que aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz eu conheço e não pratica, não guarda, não obedece os seus mandamentos é mentiroso, né? Ele fala, quem fala é João, na carta que ele enviou, né? Na primeira carta. E em 1 João capítulo 5, versículo 3, ele também fala dos mandamentos de Deus. E você diz que só tem aqui escrito para observar, para obedecer os mandamentos de Deus no Antigo Testamento. Também no Novo Testamento diz que você é para obedecer todos os mandamentos. Aqui diz 1 João capítulo 5, versículo 3, ele fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou os seus mandamentos não são pesados, ou então os seus mandamentos não são difíceis de guardar, em outras traduções, né? Este é o amor de Deus, né? Que guardemos os seus mandamentos. E aqui a gente viu no Antigo Testamento, eles observavam o sábado como um dia de descanso, repouso. Viu no tempo de Jesus a observância do sábado também. E viu no tempo dos apóstolos, dos discípulos, em Atos dos Apóstolos. Viu nas cartas que o dia de guarda, o dia de observância, o dia de descanso é o sábado, que não foi dado outro. E qual o dia que vamos ter como observância e descansar, dia de adoração a Deus, quando vamos ficar nos céus, né? Então na nova terra também, e vamos para o céu, depois de 1000 anos vamos voltar para essa terra, como diz a Bíblia, como foi visto em alguns capítulos passados. Se você não viu, veja lá na lista, que você vai encontrar falando sobre esse assunto. Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23 fala: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Veja que no novo céu e nova terra que ele vai fazer, que ele há de fazer, o dia de descanso é o sábado, o dia que as pessoas, ele diz que toda carne vai se reunir
para adorar perante mim. Esse é o dia, né? Dia de sábado. Tanto no Antigo, Novo Testamento, como na nova terra, novos céus e nova terra que Deus há de fazer, o dia único para adoração apresentado na Bíblia é o dia de sábado. É o sétimo dia da semana. Como no princípio, como em Adão e Eva, como será também no novo céu e a nova terra que Deus há de fazer. Bem, vimos aqui que o sábado foi constituído na criação do mundo, e foi observado pelos profetas, no tempo desses profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e outros também. Se você ver lá no livro de Reis também, fala também sobre a observância do sábado também. Em outros livros também falam sobre a respeito disso, né? E os seguidores, né, de Jesus também observaram o sábado, né, na sua morte, antes da sua morte e após a sua morte. Demonstramos amar Jesus, como vimos aí no último capítulo, né, um dos últimos, né, que se eles esse é o amor de Deus, que observemos os seus mandamentos, né, que guardemos os seus mandamentos, que pratiquemos os seus mandamentos. E eles não são pesados, não são difíceis de guardar. Se você desobedece um só mandamento, é culpado de todos. E qual a seu compromisso com Deus hoje, nesse momento que você viu aqui, os versículos que afirmam que o quarto mandamento, que as pessoas esquecem, deixam para lá, então desobedecem porque não querem mesmo obedecer. Outros não obedecem porque não têm o conhecimento. Qual o seu compromisso perante Deus, perante Jesus, agora que você viu esses versículos, estudou, que vimos aqui nesse capítulo de hoje? Você crê que o sábado teve origem no mundo sem pecado, antes de Adão e Eva? Que quando Deus criou todas as coisas, depois descansou e ali santificou e abençoou esse dia? Você deseja observar os mandamentos de Deus, né? Principalmente o sábado, né, que foi esquecido, né? Como Jesus fazia, como os discípulos, os profetas faziam, como no novo céu e nova terra que Deus vai te fazer, também vai ser observado esse dia. Esse é seu desejo de também ter esse dia como um dia de repouso, para adorar tão somente a Deus. Se você precisa de ajuda para cumprir esse mandamento, a única ajuda que você precisa procurar é de Deus, de Jesus. Ore, peça a Ele força e orientação como fazer nesse dia, para que você continue praticando o que Deus deixou, ordenou, para que possamos seguir sem pecado, né? Porque qualquer um que pratica toda a lei, mas falha em um só ponto, esse é culpado de desobedecer todos os mandamentos. E para finalizar, peço a você que acompanhe comigo essa oração. Fechemos nossos olhos e oremos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde, que possamos estar novamente na próxima sexta, às 8 horas da noite, nesse mesmo local, nesse mesmo canal, para ouvirmos mais um capítulo dessa história, né? A maior história de todos os tempos. E não esquecendo, né, de você que assiste esse canal, né, que continuamente está aqui, deixe seu joinha lá. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, isso é muito importante. Também compartilhe para aquelas pessoas que não têm o conhecimento, aquelas pessoas que você acha que também não sabem desse mandamento, né, de que Deus falou para não esquecer. E lembrando também, né,
que todos os dias, né, do dia 24 e 30, do dia 24 a 30 de março, todos os dias estaremos nos reunindo para a Semana Santa, hein? Você é nosso convidado, entre ali no site, né, www.encontreumaigreja.com.br. Deixe seu CEP ou então o nome da cidade onde você mora, e ali você vai encontrar uma igreja mais próxima de você. Fique com Deus, até mais, que possamos estar novamente na próxima sexta-feira juntos. Até mais e até lá.